Boa tarde a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus e o amor de Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima de Jesus, envolva os nossos corações e os nossos sentimentos. Há 2 anos atrás, eu fiz para o Natal uma preleção sobre Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus. Aí várias pessoas pediram para fazer um comentário sobre José da Galileia, o pai de Jesus. Então, nessa tarde, nós vamos fazer algumas reflexões sobre essa figura, como o Adilson disse, esse espírito tão grande diante de Deus, que foi José da Galileia. E, primeiramente, eu vou colocar uma condição, uma só. Nesse nosso estudo, nós só vamos analisar aquilo que está registrado na Bíblia, nos Evangelhos. Alguém poderá dizer: nossa, mas eu li um livro apócrifo muito esclarecedor sobre São José. Outros podem dizer: eu assisti um vídeo, eu assisti uma reportagem falando sobre esse assunto. Tudo bem, eu respeito. Mas, devido ao nosso tempo e à gravidade do assunto que nós estamos tratando, eu volto a dizer: nessa tarde, nós só vamos analisar aquilo que está registrado nos Evangelhos. E por que todo esse rigor? Porque o nosso objetivo é tentarmos entender os ensinamentos deixados por um personagem que viveu há 2000 anos atrás e que, diferentemente de Jesus, de Maria, sua mãe, e principalmente dos apóstolos, que eram muito conhecidos e que eram muito comentados pelas pessoas, inclusive Lucas escreveu um livro completo falando sobre os Atos dos Apóstolos. Diferentemente desses personagens, José da Galileia é pouquíssimo citado nos Evangelhos. E mais ainda, ele não disse nada. Na Bíblia, não existe uma única palavra pronunciada por São José. Nenhuma. E por aí, os senhores começam a entender a dificuldade do nosso trabalho. Alguém poderá questionar, dizendo: mas, se São José não disse nenhuma palavra, então em que nós vamos nos basear para entender os seus ensinamentos? E a resposta é: na sua vida, na maneira como ele sempre viveu. Porque a maneira com que São José sempre viveu expressa as palavras que ele não disse verbalmente.
porque todos os ensinamentos que ele nos deixou são baseados nos princípios, na ética e na conduta exemplar que ele sempre trilhou ao longo da sua vida. Discretamente, em silêncio, sem pronunciar uma única palavra, São José nos revelou o amor, o sentimento mais nobre e mais puro que nós precisamos adquirir aqui na Terra para nos tornarmos pessoas melhores. E mais ainda, São José nos ensinou o respeito, a obediência e a submissão às leis e à vontade de Deus, elevando ao grau máximo a paternidade, ou seja, a nossa responsabilidade como pais de protegermos e ampararmos os nossos familiares e, principalmente, educarmos com firmeza os nossos filhos. Emmanuel, em uma oportunidade, ele disse: José da Galileia era um homem tão profundamente espiritual que o seu vulto sublime escapa às nossas tentativas de análises, ainda tão precárias, ainda tão limitadas. Vejam bem, com essas palavras, Emmanuel está tentando nos passar a mensagem da grandeza diante de Deus que era esse espírito, José da Galileia. E São João Bosco, um dos pilares do cristianismo, escreveu: a missão que Deus confiou a José da Galileia era totalmente contrária à missão dos apóstolos. Porque os apóstolos tinham como missão tornarem Jesus o mais conhecido possível. São José não. São José precisava manter Jesus, o menino Jesus, escondido, oculto, longe dos olhares e da curiosidade das pessoas. E por que tudo isso? Porque Jesus foi o ser mais visado e mais procurado pelas trevas desde o instante do seu nascimento. Haja visto o decreto de Herodes, mandando matar todas as criancinhas do sexo masculino com até 2 anos de idade. Episódio esse que ficou conhecido na história como o massacre dos inocentes. E tudo isso por quê? Porque as trevas, ou seja, as grandes organizações espirituais do mal, naqueles dias, eles sentiam que no ar, eles sentiam que na psicosfera do planeta
havia uma energia muito forte, havia uma energia muito grande, e aquelas organizações das trevas, vendo uma estranha movimentação de espíritos iluminadíssimos em torno de todo o planeta, para aquelas grandes organizações das trevas, não haviam mais dúvidas. O Messias prometido por Deus, o Messias há tantos séculos esperado pelo povo de Israel, com certeza, o Messias havia nascido em algum lugar. E aquelas organizações das trevas tinham como missão preponderante eliminá-lo, destruí-lo, acabar com a vida do Messias, custasse o que custasse. E é nesse momento que nós vemos a grandeza de José da Galileia. A grandeza e a consciência que ele tinha como pai e como protetor de Jesus. Porque em um sonho, José recebe um grande alerta de um anjo de Deus, que lhe diz: José, levanta-te, pega o menino juntamente com sua mãe e foge para o Egito. José não questionou, José não objetou, ele não colocou nenhum obstáculo. Ele reuniu a sua família e fugiram para o Egito. Vejam bem, analisando essa história superficialmente, ela é até bonita, empolgante. José pegou a sua esposa, pegou o seu filhinho e foram morar no Egito, a terra das pirâmides milenares, banhada pelas águas do rio Nilo, o país dos faraós misteriosos. Olha que beleza, que bonito. Mas vamos analisar essa situação baseados na realidade. A realidade nua e crua. Numa época tão atrasada, tão difícil, numa região desértica e semidesértica, onde as viagens eram preponderantemente a pé ou em lombos de animais. Uma família extremamente pobre, sem nenhum recurso. José, às pressas, ele junta os poucos víveres, ou seja, os poucos alimentos que ele possuía naquele dia, junta suas poucas ferramentas de trabalho e partem para o desconhecido. E ao chegar no Egito, um país completamente diferente,
sem dinheiro, sem ter onde morar, cansados, debilitados e provavelmente, por mais de uma vez, tendo passado fome naquela viagem tão difícil, sobrevivendo de pequenos trabalhos que ocasionalmente José encontrava pelo caminho. Vejam, meus senhores, que situação. E tudo isso porque nós não podemos esquecer todo esse imenso sacrifício para proteger a criança da sanha das trevas, da sanha dos inimigos da luz. Mas vamos voltar um pouco no tempo para entendermos melhor como foi que toda essa história começou. Na Bíblia diz: Maria estava prometida em casamento a José. Porém, antes deles passarem a viverem juntos, Maria ficou grávida. José, sabendo que o filho não era seu, ele decide fugir para que toda a culpa recaísse sobre ele. Vamos tentar entender melhor essa história. Pelas leis daquela época, o fato de José ter fugido recaía sobre ele toda a culpa de um homem irresponsável e que abandonou a própria noiva no momento em que ela mais precisava. Porque se José tivesse feito o contrário, se José tivesse denunciado Maria por um ato de traição, pelas leis daquela época, essa história teria se tornado um escândalo. E Maria, embora ela estivesse grávida, ela seria levada para a praça pública, ela seria julgada, condenada e submetida à morte mais infame, a morte mais dolorosa, o apedrejamento. E foi para evitar essa tragédia que José fugiu. Mas nós estamos falando de um espírito muito elevado, de um espírito muito superior a essas nossas análises tão rasteiras, tão limitadas. O que nós precisamos entender é que haviam acontecido tantos fatos na vida de São José, num espaço de tempo tão pequeno, que embora José não estivesse entendendo bem toda aquela situação, uma coisa ele já tinha entendido. Era que o fato dele ter fugido não o havia livrado dos seus problemas. Porque José verdadeiramente ele amava Maria. E naquele momento ele sentia uma dor profunda na sua consciência por ter abandonado Maria naquele momento tão grave,
naquele momento que ele sabia que ela precisava tanto da sua presença. E, desesperado, com a alma em chamas e com a cabeça mais quente do que o próprio deserto que o cercava, de joelhos, ele clamava pela ajuda de Deus. E no auge de suas aflições, estranhamente, José adormeceu. E ao adormecer, José recebe a visita de um anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como sua esposa, porque ela concebeu pelo poder do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. E este será grande diante de Deus. E ele irá salvar o teu povo de seus pecados. José, ao entender os desígnios de Deus, ele reconheceu naquele mesmo momento a verdade por detrás de tudo aquilo. E ele voltou para casa, assumindo definitivamente Maria como sua esposa e assumindo o compromisso de ser o guardião, o pai e o protetor de Jesus, dando a sua própria vida e amando a sua nova família acima de tudo. Muito bem. O que eu queria passar para os senhores é a fé e a firmeza com Deus que tinha esse homem. Porque Maria viu, ouviu e conversou com um anjo no dia da Anunciação. José não. São José teve um sonho. E nós temos que admitir que ver, ouvir e conversar com alguém é uma manifestação muito mais real, concreta, palpável. Um sonho não. Um sonho é uma manifestação sutil, fugaz, sem nenhuma materialidade. Portanto, na minha opinião, uma pessoa que tem um sonho e que segue rigorosamente todas as sintonias daquele sonho, na minha opinião, essa é uma pessoa que tem uma fé e uma firmeza com Deus muito, muito grande. E toda essa firmeza e toda aquela maneira silenciosa de viver, toda essa maneira, ela é cumprida pelos
evangelistas. Por exemplo, quando Mateus estava escrevendo o seu evangelho e quando chegou o tempo em que ele precisava descrever José, fica muito fácil nós percebermos que Mateus teve uma dificuldade muito grande, porque José tinha sido uma pessoa tão reclusa e tão afastada dos comentários das pessoas que fica muito nítido para nós vermos a dificuldade que Mateus teve para encontrar as palavras certas para descrever São José. E a gente vê que Mateus tentou, ele não encontrou as palavras e no fim ele desistiu e escreveu apenas: José, esposo de Maria, era um homem justo. José era um homem de bem. Somente isso. Mas para nós que estamos tentando entender um pouco mais esse nosso personagem, as coisas não ficaram claras. As coisas ficaram como no ar. Afinal de contas, o que é um homem de bem? Vejam que interessante. Passaram-se 1800 anos até que Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec define precisamente o que é um homem de bem. Kardec diz: o homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. É aquele que pratica essa lei na sua maior pureza. Olha que coisa linda. E, continuando a nossa busca para entendermos um pouco melhor o Pai de Jesus, nós não poderíamos deixar de citar as curas, os chamados milagres, aqueles eventos que deixavam as pessoas maravilhadas, encantadas. Jesus realizou muitas curas, assim como seus apóstolos. Mas e São José? São José também realizou muitas curas? Não. Na Bíblia não existe um único registro em que José tenha feito algo que o colocou em evidência, que o colocou em destaque diante das pessoas. Quanto a isso, não existe nada, nada, nada. Somente o silêncio. E era naquele silêncio que José passava as suas horas na sua pequena oficina, trabalhando, ganhando o pão de cada dia para prover e para alimentar a sua família. E nos passando um grande ensinamento da importância diante de Deus, que é termos um trabalho honesto aqui na Terra. A última vez que São José é citado na Bíblia é naquele episódio em que o menino Jesus é encontrado
no grande templo com apenas 12 anos de idade. E que Jesus estava rodeado dos maiores sacerdotes, doutores da lei e das principais autoridades religiosas daquela época. E que aqueles homens estavam assombrados, maravilhados com a inteligência e com a profundidade com que o menino analisava e interpretava os textos mais difíceis e mais polêmicos do Antigo Testamento. E é nesse episódio que nós vemos o rigor, a austeridade e a responsabilidade de São José como pai e como protetor de Jesus. Porque naquele dia, se José fosse um homem ambicioso, se São José fosse um homem ganancioso, naquele dia ele poderia ter se tornado um homem rico, rico e famoso. Bastava ele se apresentar como sendo o pai de Jesus e narrar o fato de que no dia da anunciação, um anjo de Deus apareceu para Maria e disse que ela iria conceber o Messias prometido por Deus. O Messias há tanto tempo esperado pelo povo de Israel. E mais ainda, bastava São José discorrer sobre a noite inesquecível do nascimento de Jesus, quando um imenso coral de espíritos iluminadíssimos reverenciavam amorosamente o menino recém-nascido e cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Bastava José ter narrado esses fatos e ter entregue o menino nas mãos dos sacerdotes para que eles expusessem Jesus no grande templo como sendo o provável Messias prometido por Deus. Bastava José ter feito isso, que todos os seus problemas financeiros estavam resolvidos. Mas o que é que ele fez? Pegou o menino e rapidamente voltou para o norte de Israel, para Galiléia, um lugar distante, obscuro, pobre e sem nenhum interesse por parte das autoridades religiosas. E, continuando a nossa procura do entendimento do nosso personagem, no dia da crucificação, fica bastante claro que Maria já era viúva, que José já havia falecido. Porque na cruz, Jesus confia sua mãe a João, que aceitou a missão e que cuidou de Maria até o fim. Porém,
não se sabe onde o corpo de José foi sepultado. Ou seja, ele nunca reivindicou honras e louvores. E, principalmente, ele nunca reivindicou homenagens para si mesmo. Mais uma vez, dando mostras da grandeza e da humildade desse espírito diante de Deus. Isso é uma grande verdade, porque espíritos muito superiores, normalmente, são eles próprios que fazem a sua programação encarnatória. Claro que de acordo com a missão que receberam. Portanto, foi o próprio Jesus quem escolheu José da Galileia para ser o seu pai aqui na terra. Vejam os senhores a grandeza desse espírito para ser escolhido pelo próprio Jesus. Agora vejam que interessante. Nos dias de hoje, existem pais que dizem: o meu filho é muito inteligente. Ele tem uma sabedoria muito acima do normal. É uma daquelas crianças chamadas índigo, ou melhor ainda, o meu filho é uma criança cristal. Portanto, eu não tenho o direito de interferir na sua maneira de pensar ou de agir. Por quê? Porque já são criaturas que já vieram prontas. Dentro de poucos anos, eles serão grandes cientistas, grandes líderes políticos, religiosos, até mesmo missionários. Ou seja, eu não tenho nada para ensinar ou para educar o meu filho. Infelizmente, tem pais que pensam assim. Mas que erro! Quantas decepções estão reservadas para pais que pensam assim? Quantas encarnações que são profundamente comprometidas porque os pais não tiveram pulso firme para educar os seus filhos na hora certa. Agora, vejam o ensinamento que São José nos passa em uma situação semelhante a essa. Porque São José sabia, ele tinha plena consciência de que o menino Jesus era um espírito muito, muito maior do que ele. Mas mesmo tendo essa consciência, nada o impediu de proteger, de amparar e educar o seu filho. E mais ainda, ensinar uma profissão para Jesus, a profissão de marceneiro, de carpinteiro. E sempre ter argumentos precisos, argumentos positivos para manter aquela criança tão sensível, manter aquela criança em equilíbrio diante
das dores e das injustiças promovidas pela nossa humanidade. Muito bem. Durante todo esse tempo, eu procurei demonstrar para os senhores a grandeza desse espírito diante de Deus. Então, mas que apesar dele ser um espírito tão grande diante de Deus, ele anulou-se completamente aqui na terra, para que a luz divina de Jesus resplandecesse sobre toda a nossa humanidade. Então, se fosse possível fazer uma analogia entre o que nós vemos nos dias de hoje com a missão de José da Galileia, se fosse possível fazer essa comparação, eu pensaria em um grande edifício. Porque quando nós olhamos para um grande edifício, o que nos chama a atenção é a perfeição de suas linhas, é a beleza dos seus traçados e a harmonia de todo o conjunto. É isso que nós vemos quando olhamos para um grande edifício. Mas geralmente, quando nós olhamos para um grande edifício, nós nunca lembramos da sua fundação, ou seja, a obra que dá sustentação, a obra que dá estabilidade para aquele grande edifício. E por que nós nunca lembramos da sua fundação? Porque ela não aparece, porque ela sempre está encoberta. E essa é que foi a grande missão de José da Galileia aqui na terra. Ser a fundação, ser a estrutura inabalável, a raiz forte, a mão firme de um pai amoroso e bom na infância de Jesus, para que mais tarde, já na posse da sua missão, Jesus viesse a ser o portador do Evangelho de Deus para a nossa humanidade, dando forças e coragem aos fracos e aos oprimidos, levantando os doentes e dando esperanças para os injustiçados, e lançando as bases, lançando as primícias da construção do reino de Deus em nossos corações. Meus irmãos, eu agradeço profundamente por mais uma vez estar nesse abraço fraterno nessa casa de luz. Muito obrigado, muita paz para todos. Amém.